Olá, quarto ano. Tia Dani aqui de novo. Saudade de vocês, hein? Ai, meu Deus, não vejo a hora da gente voltar. Mais uma aulinha hoje, tá? A aula hoje vai ser sobre substantivo. Fica de olho que é um assunto muito bom, muito importante, tá? Boa parte das palavras que a gente usa no dia a dia se enquadra nessa classe gramatical, substantivo. Fica de olho na telinha, meus amores. Substantivo é a palavra que designa, nomeia seres em geral. Observa nessa tela aí. Nós vimos na primeira imagem o quê? O que dá para ver na primeira imagem? Muitas pessoas. Pessoas essas, homens, mulheres. Então, tudo isso é substantivo. Por quê? Porque foi nome dado, nome designado a esses seres. São pessoas, são homens, são mulheres. Na outra imagem, a gente pode ver material escolar, né? Atrás nós estamos vendo um quadro, na mesa, a mesa, temos um livro, vários livros, um aberto e três fechados, um pote com lápis, caneta, tudo isso, todo esse material que a gente usa na escola foi o que? Nomeado, né? Eles levaram esse nome, então são substantivos. Cá embaixo, na terceira imagem, nós temos vários animais. Animais também é substantivo. Depois nós temos frutas, várias frutas, melancia, mamão, maçã, abacaxi. Então, tudo isso aí é substantivo. Todas essas palavras são substantivos. E na quinta imagem, nós temos vários lugares. Lugares também faz parte da classe dos substantivos, certo? E os substantivos, eles podem ser comuns, próprios, concretos e abstratos. Prestem bem atenção a essas classificações. Os substantivos comuns referem-se a qualquer ser de uma espécie, sem particularizá-los. Quer dizer, bolo, bolo, açúcar, farinha, colher, pessoas, homens, mulheres, crianças, escola, cidades, praia, tudo isso são substantivos comuns. E substantivo próprio, tia Dani, os substantivos próprios, eles nomeiam um ser em particular, destacando dentro da espécie ou do grupo. São grafados com letra maiúscula. Por exemplo, tia não falou que lugares é substantivo? Lugares, a praia é substantivo. A cidade é substantivo, mas o nome que foi dado a determinada cidade, como Ilhéus, já faz parte do substantivo próprio. Cidade é comum, mas próprio vai ser o nome dessa cidade, que no caso da nossa é Ilhéus, né? Aí no exemplo a tia botou o país, né? O Japão. Do outro lado nós temos Campinas, que fica em São Paulo. Tanto Campinas quanto São Paulo são substantivos próprios, porque foram designados em particular. Daniele foi designado em particular esse nome para a professora de vocês. Mas professora é comum. Já o nome Elaine, Cidinha, Daniele, já são nomes próprios que foram designados a essas professoras. Entendido aí? Então vamos partir para o substantivo concreto. Olha só, concreto, olha o termo. Substantivos concretos, eles nomeiam seres com existência própria, isto é, que não dependem de outro ser para existir. Enfim, designam seres de existência independente, sejam reais ou fictícios. Eles não dependem de outro ser para existir. O outro ser não precisa senti-lo. Por exemplo, a casa. A casa não depende do outro ser para existir. A cama, a flor, a vela, o vaso, os livros, o carrinho, né? Os brinquedos que a tia colocou aí na imagem. O
ursinho, o quebra-cabeça, o balão, que é a bexiga, o trem, eles não dependem de outro ser para existir. Por isso eles são substantivos concretos. E os abstratos? Substantivos abstratos são palavras que têm o objetivo de indicar seres que dependem de outro para existir. Já é diferente dos concretos. Esses seres, presta bem atenção, ele depende de outro ser para ele existir, porque eles não têm existência própria. Essa categoria nomeia realidades imateriais, ligadas aos sentimentos, sensações, ações, estados, noções e qualidades boas ou ruins de outros indivíduos. Olha o exemplo que a tia pôs aí. A beleza existe na pessoa ou coisa que é bela. A beleza. Beleza é um substantivo abstrato. Por quê? Porque ela depende de outro ser para existir. O amor existe na pessoa que ama. O amor, ele depende do outro para existir, não é? É um sentimento, então são substantivos abstratos. E os substantivos coletivos? Olha essa imagem aí. Coletivo, a gente vê logo a turma aí, a classe, né? Esse grupo aí de alunos, coletivo. Substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Tia colocou aí o cardume, cáfila, a resma e a revoada. Observa pelas imagens o que essas palavras representam. Elas estão no singular, mas elas estão representando uma quantidade de coisas, um grupo de coisas iguais. Quando eu falo revoada, olha aí, o conjunto de pássaros. Resma, né? Conjunto de folhas de papel, né? Então, são coletivos, ok? Os substantivos, eles também se classificam quanto à sua formação, em primitivos, derivados, simples e compostos. Vamos ver aí como diferenciá-los. O substantivo primitivo. Substantivos primitivos são aqueles que dão origem a outras palavras. Olha só, dão origem, certo? É como se fosse a mãe que dá origem aos filhos. Tá? Então, o substantivo primitivo age como a mãe. Olha aí nesse exemplo, o livro. O livro, a palavra livro é um substantivo primitivo. Ela pode dar origem a qual outra palavra? Livraria. A livraria não é primitivo. Por quê? Porque ela só surgiu por causa da palavra livro. Aí ela vai se enquadrar em outra classificação. Substantivo derivado. Os substantivos derivados são os que se originam de outras palavras. Lembra do slide passado? Livro deu origem à livraria. Então, a palavra livraria aí já é um substantivo derivado, porque surgiu da palavra livro. Olha esses dois exemplos que a tia colocou. Arvoredo. Olha que a setinha vermelha, ela está apontando o derivado, tá certo? Arvoredo surgiu de qual palavra? De árvore. Árvore é primitivo. Arvoredo é derivado, porque surgiu de árvore. Olha o outro exemplo. Pedregulho. Pedregulho é um derivado, porque surgiu de pedra, da palavra pedra. Bem fácil, não é? E os simples? Simples, o nome mesmo já está dizendo simples. Substantivos simples são aqueles formados por uma palavra só. Homem, livro, pedra, né? Uma palavra só. Pessoa. Então, todas essas palavras são substantivos simples. Já os compostos, olha só. Substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Lobisomem. Lobisomem. Essa palavra é um substantivo composto, porque ele é formado por lobo mais homem, certo? O substantivo composto, ele pode aparecer com hífen, que é aquele que tem um tracinho, quando a tia fala assim,
pé de moleque. Pé, tracinho, esse tracinho chama-se hífen, de tracinho, que chama-se hífen, moleque. Então, a palavra pé de moleque, o nome pé de moleque, o substantivo pé de moleque é um substantivo composto. Por quê? Porque ele é formado de pé, de e de moleque, separado por hífens. Mas eles podem aparecer também juntinhos, só que na mesma palavra você vê que tem duas. Lobisomem, formado por lobo e homem. Girassol, formado por gira e sol. O verbo girar e sol. Certo? Também é bem fácil. Agora, vamos ficar de olho nessa tirinha aí de Armandinho. A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais. Algumas postagens que a gente não gosta, não é? Aí deixa a gente com a raiva. Mas esse sentimento não é bom, não. Então, o que tia quer focar aí é na palavra raiva. A palavra raiva é um substantivo. Só que eu não posso dizer apenas que ele é abstrato, como a gente viu no slide passado, que abstrato depende de outro ser para existir. A raiva depende de alguém para existir. No caso ali, um personagem, uma pessoa, né? Então, ela precisa de um outro ser, por isso ela é abstrato. Mas ela não é só abstrato. Cada substantivo, cada palavra que seja substantivo, ela vai ter 4 classificações no mínimo. Por isso que a tia preparou esse slide, para mostrar para vocês. Ou ela é comum ou próprio, nunca pode ser comum e próprio, mas sim ou. Comum ou próprio, ela pode ser essa mesma palavra, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato, ou coletivo. No caso de raiva, é comum ou próprio? Foi um nome dado em particular? Não, então é comum. Simples ou composto? É formado por uma palavra só? É formado por mais de uma? É formado por uma só, então é simples. Primitivo ou derivado? Surgiu de outra palavra? Não, então é primitivo. Depende de um ser para existir ou tem existência própria? Depende de um ser para existir, então é abstrato. Indica mesmo no singular algo coletivo? Não. Então, logo, a palavra raiva, presente no primeiro quadrinho, é comum, simples, primitivo e abstrato. Certo? Então é isso, gente. Substantivo é a palavra que dá nome a tudo. Tudo que existe, tudo que sentimos é substantivo. Tá certo? Quando a tia fala assim, tome cuidado, usa o álcool gel. Álcool gel é um substantivo, é o nome disso aqui, ó. É o nome disso, tá? Esse recurso que a tia tá usando, o aparelho, o celular, o computador, não é? Para dar aula, foi dado nome a esses seres, são substantivos. A professora, a tia, o óculos que ela tá usando, o colar, a argola, nome de seres. Substantivo nomeia seres, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima, quarto ano. E estuda bastante, hein? Toda vez que tiver uma questão na atividade falando de substantivo, recorre a esse vídeo, tá certo? Revisa aí, repassa, que é bom. Cada vez mais que vocês assistirem, mais vocês vão aprendendo, mais vocês vão tirando dúvida. E quando ficarmos juntinhos, aí a tia Dani vai repassar e verificar quem aprendeu e quem não aprendeu, tá bom? Que a gente se veja logo, tá? Amo vocês, muitas saudades. Tchau, quarto ano, até a próxima, hein? Tá perto. Tchau.